Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O primeiro samba gravado de sucesso pelo telefone completa 100 anos. A televisão brasileira chega neste ano aos 66. São décadas de uma convivência cheia de altos e baixos. O samba na TV é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Oswaldinho da Cuíca, sambista e primeiro cidadão do samba de São Paulo. Thaís Matarazzo, jornalista e escritora, autora, entre outros, deste livro, Artistas Negros da Música Popular e do Rádio. E Moisés da Rocha, radialista, apresentador do programa O Samba Pede Passagem. Que beleza! Da Rádio USP de São Paulo. Que beleza é o bordão do Moisés da Rocha lá na Rádio USP. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos assistir uma breve reportagem com mais algumas informações sobre o tema que nós vamos conversar hoje aqui no Ver TV. Vamos ver. O samba é um gênero musical brasileiro que surge da mistura de ritmos africanos. Nasce na Bahia no final do século XIX e se desenvolve no Rio de Janeiro. A gravação da música pelo telefone, em 1º de novembro de 1916, composta por Ernesto dos Santos, o Donga, é considerada a certidão de nascimento do samba. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. No início do século XX, o samba foi perseguido e marginalizado. O sucesso de Pelo Telefone, no entanto, abriu as portas para o samba nas emissoras de rádio. Cantores como Chico Alves e Mário Reis e compositores como Ismael Silva e Noel Rosa são alguns dos expoentes desse período. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como cantar aqui nessa terra, com um bando de tangará, meu curió, meu terra, e o meu canário da terra que é danado pra cantar. Eu também canto uma semana, o mês inteiro, e quando eu canto no terreiro, até a lua quer sambar. No final da década de 1930 e começo dos anos 1940, por meio do cinema, o samba ganha projeção internacional, graças às músicas de Dorival Caymmi, Zequinha de Abreu e Ari Barroso, na voz da cantora e atriz Carmen Miranda. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amarro minha rede. Na década de 1950, as primeiras transmissões de televisão mostram os grandes sucessos do samba-canção, então no auge. Nos anos 1960, a bossa nova divide um espaço com o samba mais politizado nos festivais e programas de auditório. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Na década de 1970, o programa MPB Especial de Fernando Faro trouxe para o vídeo Mestres do Samba, de Adoniran Barbosa a Nelson Cavaquinho, Cartola e Leci Brandão. Deixa que esta vida um dia muda, você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. No final da década de 1970, surge o grupo Fundo de Quintal, trazendo inovações como o uso do banjo e do repique de mão no samba. Assim como o Zeca Pagodinho, o grupo foi lançado pela madrinha do samba, Bete Carvalho. Mas fique certa que jamais terá perdão, quando a cabeça não pensa quem paga caro, o coração que eu não quero saber. No final dos anos 1980 e começo dos 90, o pagode, termo originalmente usado para se referir a uma reunião de sambistas, foi desvirtuado pela mídia e passou a designar uma espécie de samba romântico e mais comercial. A fórmula deu certo e o estilo fez muito sucesso nas rádios e na TV. Te amo, a cidade amanheceu, América do Sul. Na TV paga, há alguns espaços para o samba, como a série 100 anos de samba do Canal Brasil e Samba pra Sempre, idealizada e apresentada por Dudu Nobre no Canal Bis. Vai lá no cacique samba, não fique de barra, vem cá. Na televisão aberta,
Na Levada do Samba, do canal NGT, é um dos poucos programas que tem não apenas o samba, como também uma mulher negra como protagonista. Samba na Gamboa, da TV Brasil, é outro programa em que o ritmo brasileiro é a grande estrela. Apresentado pelo músico Diogo Nogueira, toda semana grandes bambas do samba se reúnem e apresentam suas músicas de forma descontraída. Por lá já passaram Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Oswaldinho da Cuíca, Deise do Banjo, entre outros. Apesar de serem poucos os programas deste gênero musical na televisão, eles são a prova de que o samba agoniza, mas não morre. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre diz não morre antes do suspiro derradeiro. Grande Nelson Sargento. Grande Nelson né? Sargento da Nossa Mangueira. homenagem ao Nelson Sargento, que está aí batalhando, né? Evitando que o samba morra. Exatamente. Thaís, eu queria começar com você a nossa conversa. A gente falou aqui da televisão, o programa é sobre a televisão, você fez um trabalho mais sobre o rádio. Como você vê esses meios de comunicação, rádio e TV, na divulgação do samba? O samba chega à sociedade, chega à população ainda hoje através desses meios ou está cada vez mais difícil? Está cada vez mais difícil, não é? Porque o nosso rádio, por exemplo, tem programas segmentados ou para a área religiosa ou mais para o jornalismo. Já está até difícil escutar música popular brasileira no rádio, tem muita música estrangeira, né? E o meu estudo sobre o samba no rádio, né, dos artistas negros no rádio brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, já era uma coisa invertida, porque era a época que a música popular brasileira começou a tomar força junto ao disco, ao rádio e ao teatro de revista. Então o samba era muito exaltado, tinha muito espaço, né, através de cantores negros e também a maioria cantores brancos, né, como foi dito aí o Francisco Alves, Orlando Silva, o Mário Reis, e os compositores ficavam mais escondidos, né, e geralmente eram os compositores negros do Morro Carioca ou das favelas aqui de São Paulo, eles ficavam escondidos, dizia-se o nome do compositor, mas quem divulgava mesmo eram os cantores brancos, mas tinha sim espaço para os negros, mas era um espaço mais reduzido. E hoje a coisa está mais difícil. A coisa está mais difícil. Estreitou Bastante. O Moisés tem um espacinho dele lá, sobrevive, né? Ainda. É que nem sobrevive, mas não morre. O samba perde passagem. Eu acho que o problema todo tem que tirar o samba da UTI. Tem que tirar ele da UTI, desligar os aparelhos, recuperá-lo, dar condições de sanidade, né? Realmente, de saúde, né? Para que ele realmente predomine e ocupe de fato o espaço que ele merece dentro da sociedade. Isso vem lá de trás, mas aquele mesmo preconceito que se enfrentava lá atrás, veladamente ele é utilizado hoje ainda, o preconceito social. Por detrás há um preconceito social muito grande, não é só racial, é social. Bom, era perseguido pela polícia. Exatamente. E hoje é perseguido pelos diretores de rádio, pelos programadores, pelos jabazeiros. Continua a perseguição, muda o sistema só de trava, mas continua sendo prejudicado. Então, por isso que eu brinco sempre com o Nelson Sargento, nosso amigo também, eu brinco sempre que o samba agoniza, mas não morre, mas está sempre na UTI, né? Está sempre na UTI. Há muito tempo já? Há muito tempo, há muito tempo. E essa virada aí que foi contado agora mesmo, quando diz que o samba, quando surgem esses garotos, que a mídia acaba distorcendo o valor do surgimento do chamado pagode, que erroneamente pagode e samba, né? Um pleonasmo, né? Danado. Mas surge o seguinte, surgem os grupos de samba lá no Cacique, com a Beth Carvalho descobrindo esse pessoal, os novos. E esse grupo Fundo de Quintal foi criado, inspirado nos Os Originais do Samba. A inspiração de lá. O idealizador, Almir Guineto, o Almir Serra, o Almir Guineto, que ele que tocava o banjo, ele que vai para o Cacique, se reúne com o pessoal do Cacique, mas ele era músico dos Originais do Samba, como o Mussum, Bidic, Roubão, aquele pessoal todo lá atrás, né? Aí que surge depois com isso aí. Mas essa virada, então o que acontece? A mídia e as gravadoras, então, descobriram, vamos fazer um pagodinho. Aí que começa a fazer o sambanejo. Né, que vem o Raça Negra, que é uma música mais fácil, pagodinho, começa aquela brincadeira que estourou, claro, como estoura essas coisas que se ouve hoje no rádio e na TV, que só toca isso aí. Não, é mais fácil, é mais simples, né? Não precisa muita poesia, não precisa afinar instrumento, não precisa não sei o quê, não precisa. E vai massificando, deturpando, deteriorando e acaba nisso aí. Mas não é o caso do nosso querido Oswaldinho da Cuíca, não é? Mas daqui a pouco vai embora também, né?
Todos nós, né? Então. Oswaldinho, Antes de terminar a obra. Né? Oswaldinho, são tantos anos aí de carreira, como é que você vê essa abertura ou fechamento dos meios de comunicação, do rádio, da TV? Você tem espaço na televisão, você e os compositores e cantores da sua geração, ou mesmo das gerações mais novas, como é que você analisa a tua presença na mídia? Eu analiso não a minha presença, que eu sou um dos mais antigos também, eu comecei nos anos em 55, eu era profissional em 57, então antes dos originais, que depois veio o Fundo de Quintal, que o Almir Neto foi um dos fundadores, mas eu vejo com pesar, porque você não vê espaço para Nelson Sargento, que é um dos antigos também, para nós, os mais antigos, aqueles que fazem o samba, pagode, que não tem compromisso com o social, sociopolítico e religioso, enfim, todo. O pagode tem um compromisso com o amor só, né? É só coisa. Esses têm mais espaço. Agora, Quer dizer que então você está dizendo que a censura aí é política? eu acredito que seja até comercial, né? É comercial porque vende essas coisas que estão na mídia, pagode, é que nem o sertanejo, que abandonou definitivamente a roupa do Jeca e aderiu à roupa americana. O sertanejo de hoje não conhece a linguagem e os costumes do campo e do mato e só fala de amor. Pois é, eu não vejo nesses programas, eu queria ouvir a opinião de você. Você lembrou uma coisa que eu acho muito importante, Oswaldinho. Eu não vejo nesses programas que você se refere da televisão, que dão espaço para essa música mais simples, que fala de amor e tal, eu não vejo mais espaço para produções de música de crítica social, não é? A gente não vê isso, Thaís. Você que acompanha, não tem. Era o papel do samba, né? Era o papel do samba, sempre foi. E não é o papel do pagode. Não, pois é, acho que essa é uma grande diferença, hein, Moisés? Mas quando a mídia, o Estado, bota a mão na coisa é para deturpar. Eles deturpam tudo. Tudo que é natural, falou sobre a música caipira, né? A música caipira, o samba rural, o samba da periferia, o samba do morro, aquela coisa toda tal, ele vai sendo modificado para não incomodar também, né? O politicamente, né? Vai se mexendo politicamente na coisa e acaba deturpando. Vai para a TV, massificam tudo, né? Vira suco e transforma em qualquer coisa. Você perde o sentido, uma linha. Outra coisa muito interessante também é o visual, que a TV tem uma definição para o que é bom para a TV. Você tem que ser bonito, de preferência não negro, não muito escuro, né? Você tem que ser bonito, boa pinta. Se cantar bem, tudo bem. Mas se não cantar bem, não precisa cantar nem bem, nem compor bem, nem fazer nada bem. Ele tem que ser boa pinta, dar uma boa imagem para a TV. E é isso que funciona na TV comercial, funciona assim. Então você vê o surgimento aí de milhares, vai botar um jeca, vestido de jeca? Não, ele tem que estar com a roupa da atual, onde o fulaninho usa hoje em dia, o garoto hoje em dia, aí inventa o forró universitário, o samba universitário, o caipira universitário. E o samba vai e as coisas populares vão ficando para trás. Porque você vai ficar na comunidade, se o camarada você está com um bom visual, um bom dente, bom aspecto, o aspecto global, né? Global. Eu fui obrigado a falar, né? O aspecto global. Se não tiver aspecto global, você não vai para a TV. Ninguém quer mostrar nada, quer mostrar o belo, o bonito. Assim acontece em todos os tipos de programa na televisão. Você tem que ter aquela linha, o perfil. A forma vale mais que o conteúdo. Exatamente. Não interessa o conteúdo, traduziu. E fazendo adendo ao que o Oswaldinho e o Moisés falaram, e tudo tem que ser muito instantâneo. Por isso que essas músicas são rápidas, né? Elas são rápidas e de pouco conteúdo, que é para grudar no ouvido rápido, tem aquele sucesso instantâneo, porque logo a seguir, comercialmente, já vai ser lançado outro grupo, outra música, para ter aquela rotatividade de venda. Então, está muito ligado ao comercial, principalmente. Eu não queria perder a oportunidade do político, quem tocou na questão do político foi o Oswaldinho. Eu não queria perder a oportunidade de lembrar uma coisa que me intriga muito. O Pelo Telefone, que nós estamos comemorando agora há 100 anos, esse programa tem a ver tudo com
essa primeira gravação pelo telefone, a letra original diz: o chefe de polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Quer dizer, é uma crítica à polícia. Aí já tem né? uma, Que tinha a grana rolando. Não, a grana rolando. A grana rolando da polícia com o jogo. Né? Eu já vi gravações posteriores pelo telefone que há uma mudança dessa letra. Chefe da Eu não sei folia. se é o chefe da folia. Não é, Moisés? Mas aí há um detalhe muito sério. Começou a política no samba aí, nesse primeiro samba a fazer sucesso, não o primeiro samba gravado. Sim. Né? Primeiro Já samba... tinha outros gravados antes. Já tinha do Catulo da Paixão Cearense, em 1914, já tinha A Viola Está Magoada, cantado, né? Com o nome samba. Porém, houve o seguinte, o samba era dessa de simplicidade, o chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar. Era até era usado como propaganda. Mas foi mudada a letra. Foi muito mudada porque o Irineu Marinho, o pai do Roberto Marinho, ele, como jornalista, pegou outro jornalista que era do Globo e fez no Largo da Carioca, fez umas roletas para desmoralizar o chefe da polícia, fez uma roleta de papelão e mandou o Donga e o Mauro de Almeida, que era jornalista, mudar a letra, transformá-la em política para atingir o chefe da polícia por causa da jogatina, né? Que ele deu uma ordem por telefone e não foi cumprida. Então já começou a missão do samba a fazer críticas, né? E um papel relevante e necessário na base do samba de raiz tradicional. Muito bem. Vou ter que fazer um primeiro intervalo. O Ver TV volta já conversando aqui com nossos convidados sobre o samba na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com nossos convidados sobre os 100 anos do samba e o samba na televisão. O Moisés da Rocha ia falar algo aqui no outro bloco e nós tivemos que interromper. Complementando só a opinião do Oswaldinho da Cuica e a sua mesmo, professor, em relação ao papel do samba em termos de crítica social, né? Política, de crítica social, de apelos, de denúncias, né? De sátira também. O que aconteceu com a marchinha carnavalesca, que desapareceu e foi, na realidade, politicamente tirado incentivo para que se façam as críticas, que amordaçam o povo, calando o povo através da sua manifestação espontânea cultural. A marchinha praticamente sumiu. Exatamente. Estamos tentando reavivá-la. Olha, a Alessi Brandão, que todos conhecem, né? Ela hoje é deputada estadual aqui em São Paulo pelo PCdoB, foi a primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores da Mangueira. E foi também uma excelente comentarista, aliás, que faz falta, comentarista de desfiles das escolas de samba nas transmissões de TV. Aqui para o Ver TV, ela fala sobre a situação do samba nos dias de hoje e o espaço que ele tem na mídia. Vamos ouvir a Alessi Brandão. Eu vejo a situação do samba atualmente de uma forma positiva. E por que eu digo isso? Toda vez que você tem um encontro, um jogo, uma manifestação, uma passeata, uma roda de conversa, e que o samba se apresenta, é sempre por um motivo de alegria, por uma coisa boa, né, por uma coisa positiva. O meu guru, que é o Martinho da Vila, ele sempre definiu o samba como o samba é a música da alegria. E realmente é. O ritmo, normalmente, é uma coisa para trazer alegria, para trazer aconchego, para trazer aproximação. Ele tanto une que o carnaval é todo mundo junto e misturado e embolado, de todas as etnias e classes sociais, né? O espaço do samba na mídia, eu acho que é um espaço ele é muito injusto, porque se você começa a zapear, digamos, os programas de TV, né, você observa que hoje a gente tem um bom programa de samba que é capitaneado pelo Diogo Nogueira.
que é o Samba da Gamboa, do qual eu já participei já algumas vezes. É um bom programa, apresentado por um jovem do samba, mas um jovem que é filho de João Nogueira, não preciso dizer mais nada, DNA, né? Fora isso, eu não vejo programas de samba. Programas de samba na mídia acontecem de uma forma assim, muito rápida, quando chega a época do carnaval. Mesmo assim, a forma como eles fazem o programa não é a melhor, porque tem que ser tudo muito rápido, ficam naquela coisa de apresentar celebridade e não levam as pessoas que são legitimamente responsáveis pela festa, que são as pessoas da velha guarda, as baianas, a bateria, né, os compositores, os casais de mestre e porta-bandeira. Então essa tradição do samba, ela fica escondida inclusive quando acontecem os desfiles das escolas. Até isso, né? Até nesse momento, vocês concordam aí com a Leci? Plenamente, Sim. plenamente. Eu tenho... Eu gostaria de destacar uma coisa interessante também, como informação no surgimento aí desse novo movimento do chamado pagode, com o fundo de quintal, que embora o programa O Samba Pede Passagem, através da Universidade de São Paulo, da USP, que lá atrás se preocupou muito menos com o academicismo e mais com o popular, né, com o surgimento da Rádio USP, a Universidade de São Paulo, 93,7, que o Samba Pede Passagem, na realidade, ele alavancou a propagação desse novo samba, dessa nova etapa do samba. Porque a Beth Carvalho, de fato, descobriu a rapaziada lá no Cacique de Ramos. Uhum. Agora, só que aconteceu um fato interessantíssimo. Eu reunia sempre, toda tarde, no Bexiga, num barzinho chamado Itapuã, com a rapaziada de São Paulo, o samba lá de casa. E o Nelson Mecha Branca, um dos integrantes, falou: Moisés, tem um primo meu que trabalha na RGE, na Marquês de São Vicente, aí na Barra Funda, trabalha com estoque lá, com os discos que chegam do Rio e tal. E chegou um disco lá, que todo mundo está estranhando, olhando de cara feia para esse disco, o LP, que ninguém toca no Rio, e no Rio não tinha programa também, praticamente de expressão de rádio também, e é pessoal novo, tal, com instrumento diferente, separado, aquela coisa toda. Você não quer ouvir? Falei, traga aí. E levei, mas eu saí da noite, estava em casa de manhã, ia para a rádio direto, aquela coisa toda, levei para lá e sempre brinquei, né? Eu vou tocar um disco novo aqui, e se a gente gostar, a gente toca todo dia. Se não gostar, a gente não toca nunca mais, sempre falava assim, né? E toquei, era o primeiro disco do Fundo de Quintal. Então, em São Paulo, a Rádio Universidade de São Paulo foi a primeira emissora a tocar o grupo Fundo de Quintal em rádio no Brasil. Uhum. É uma coisa, de fato, interessantíssimo. E aí, na sequência, vem, o Zeca Pagodinho, o Jovelina, sempre pioneiramente, como pioneiros, né? Tendo como pioneira a Rádio Universidade de São Paulo, em São Paulo. Isso mostra a importância das emissoras públicas, que podem ter essa ousadia, não é? Você que estudou rádio. Devem, né? Devem, tem obrigação, né? Porque a comercial não vai fazer, jamais, não vai fazer o que você fez. Jamais. Vai arriscar num negócio que não conhece? Mas a Universidade de São Paulo, a USP, lá onde estou lá há 38 anos, agora como produtor independente, mas o academicismo estraga muito, separa muito esse preconceito. Não é só o aluno pobre que não vai para a USP com facilidade, não porque vem do ensino pior tal, mas o próprio trabalho dentro da Universidade de São Paulo, o preconceito social e racial, fala muito mais alto das coisas populares. Muito diretor, muito superintendente, muito reitor e torcendo o nariz para as coisas populares. Por isso que não há esse casamento perfeito. Até lá o espaço é pequeno. É muito pequeno, muito reduzido. Mas o espaço é menor na televisão, porque esse preconceito é porque não tem patrocínio para o samba. Então a televisão fica limitada, que nem a Alessi falou. Tem um único programa de grande audiência dessa TV aqui no Rio de Janeiro, que é o Samba na Gamboa. Por que não manteve que fizeram um só Samba da Garoa aqui, e ainda manipulado para fazer samba enredo, essas coisas? Não, tem que deixar livre o compositor daqui de São Paulo, ver a qualidade que tem do compositor de São Paulo, o compositor da Bahia, sabe? De outros estados que têm uma efervescência cultural muito forte do samba. E não, a gente está limitado ao único programa de samba no Rio de Janeiro que apresenta exclusivamente
cantores e sambistas do Rio de Janeiro. Teria Sendo que a grandeza do descentralizar. samba é brasileira, Claro. né? Muito grande, né? Teria que ser descentralizado, né? Eu senti também essa necessidade quando eu fiz a pesquisa para esse livro, e veja bem, é uma pesquisa histórica dos anos 30 até a década de 60, né? Já Quando o dava rádio pra era perceber artístico. isso. Era, porque a gente encontra muitas publicações do Rio de Janeiro, que era então capital federal, já tinha pouco espaço para os negros, e para os paulistas, então, não tinha quase nada. Foi uma pesquisa bem difícil. Olha, Thaís, eu estou aqui com uma matéria muito boa que saiu na revista Carta Capital, também em função aí dos 100 anos da gravação do Pelo Telefone, e tem uma declaração do Moacir Luz que diz assim, que ele não se ilude com o que está se fazendo hoje em termos de comemorações do centenário do samba. A frase dele é assim: o samba nunca terá destaque numa programação branca, e que isso vai passar. Quer dizer, você tem aqui alguns momentos em que se volta a falar do samba, mas passou a solenidade, isso acaba. Você que estudou isso? É verdade, é verdade. Aproveitam a efeméride e depois a coisa cai no esquecimento novamente, né? Tudo tem que ser muito midiático. Isso é muito comum na sociedade, né? Principalmente no Brasil, tem dia para tudo, né? Dia da mulher, nesse dia a mulher não pode apanhar, tem que ser respeitada, tem que levar para jantar, aquela coisa toda. Dia da criança, não pode espancar a criança no dia da criança. Dia de Jesus Cristo, não pode falar palavrão. E só no outro dia está liberado. Esqueceu geral, né? tudo. Acabou. Olha, o espaço do samba na TV, nos canais abertos e fechados, isso que a gente está discutindo aqui, é uma preocupação também da dupla de compositores, os Pretos, com 2 T's, os Pretos, formado pelos irmãos Magnus Souza, é isso? É isso? E Maurílio Oliveira. Maurílio Oliveira. Vamos ouvir os Pretos. Com relação a essa coisa do canal aberto mesmo, assim, as grandes emissoras, eu acho que eles restringem um pouco. Né? Até porque o samba ele tem esse viés mais político, de informação, de trazer um viés mais de seriedade, de construção, e isso eu não sei se é interessante, né, para essas emissoras, né, com relação à massa. Né? As pessoas não podem confundir o conceito político daquela música com o conceito cultural, né? Então a gente, numa poesia, você fala o que você vive, né? Então, até assim, fica difícil para a gente te dar uma explanação do que é o samba e o pagode. O que a gente pode dizer é que todos cantamos samba, os pagodeiros, os sambistas, etc e tal, todos cantamos samba, né? Aí a mídia agora precisa ajudar a gente a divulgar o samba como samba, e não samba e pagode numa questão assim, até pejorativa, né? Pagode é uma música inferior. E não é. A gente conhece muitos sambas hoje intitulados pagode, são muito bons. É isso? É isso? Vocês concordam? Não, eu discordo em certa parte. Fala, Valdir. Porque você não pode qualificar, são 2 tipos de pagode. Um pagode sério, que vem desde o sertanejo, do que se fazia antigamente, o pagode carioca, que veio com fundo de quintal, e esse pagode que é romântico, esse não tem compromisso nenhum com social, com político, com nada. Nem musical. Esse romântico, né? Nem musical, até a musicalidade dele é fraca. Tem raras exceções, vamos considerar, né? Agora, o samba, ele já veio, desde que você mesmo citou, desde o início, com compromisso de denúncia, de política, de racial, social, de toda a natureza. Essa é a grande diferença. Moisés, você ia falar sobre isso? É interessante também, o samba, ele não precisa também ter todo ele também ser só político e tal, mas por quê? Transmitir felicidade, falar de dores, falar de amor também, é uma função social também, né? Está se fazendo uma função. E grandes sambas falando sobre amor, que através da história se encontrou sempre, hoje em dia parece camarada, em inspiração não tem mais. Eu vou te pegar, vou te catar, vou te catar, vou te catar, te catar, te catar, e vai para onde isso aí? Aliás... Então, não dá nem tempo da pessoa pensar em alguma coisa. Não pensou, né? Não pensou. Aliás, eu acho que essa combinação do social com o amoroso, né? Ela está na raiz lá. Vem, nós mostramos aqui um VT, aliás, vocês ficaram bastante impressionados com a primeira imagem, ou talvez uma das poucas imagens que existem do Noel Rosa. Exato. Né? Naquele conjunto, o bando de Tangarás. O bando dos Tangarás. Com Almirante, com Braguinha.
Eu acho que Noel e depois Chico Buarque, mais recentemente, conseguem fazer essa combinação, né? Do amor também, mais da paixão, do romance, mais do político. Não, eu discordo, não pode ser. Hoje nós temos compositores maravilhosos, eles não têm espaço. Você quer ver? Por exemplo, eu raramente mostro meu trabalho sobre o amor, porque eu estou muito ligado a sambas enredo, eu estou muito ligado ao samba rural, ao samba urbano de São Paulo. Mas, por exemplo, eu vou falar de amor. Ai, amor, como eu queria ter a poesia dos poetas imortais, a eloquência de Castro Alves e Rui Barbosa, e o lirismo de Vinícius de Moraes, para dedicar em verso e prosa lindos poemas em notas musicais. Larará. Ai, se eu tivesse a arte de Van Gogh, Portinari ou Debré, faria o mundo inteiro enxergar que eu só tenho olhos para você e que a felicidade existe entre nós. Estrelas brilham mais, o sol tem mais calor, já diz meu coração quando eu solto a minha voz para falar do nosso amor. É samba meu, não precisa ser do Chico Buarque. O samba tem responsabilidade com amor, com social, com denúncia, com todos os níveis. E você tem que ter nível. Senão não adianta, você que nem Moisés falou, ai que eu quero te fazer amor, meu benzinho, ai, você me abandonou, eu tô corno aqui deste lado e você do outro lado. Isso é ruim. Então, música de qualidade existe em todos os tempos. Não é no tempo de Noel, de Chico, não. Sempre tem. Não fiz nenhuma comparação, apenas citei dois exemplos fundamentais da música popular brasileira, que são Noel Rosa e Chico Buarque, sem nenhum demérito a nenhum outro dos grandes compositores brasileiros. O mínimo que uma música tem que ter é um enredo, pelo menos, né? Sim. O mínimo, tem que ter um enredo. Não é possível, você não ter nada, então você tem cabeça oca. Ninguém pensa mais no país, ninguém mais é incentivado a pensar, instigado a pensar, né? Então você não pensa mais. Isso. Né? Tem que ser tudo pronto, né? Tudo mastigado, que é para grudar no ouvido, fazer o sucesso. Mas a mídia, né? A mídia comercial faz isso aí. O samba é cultura a partir... Eu falei de amor, mas eu dei uma leve... Você me lembrou, com todo respeito, o Paulo Vanzolini no Samba Erudito. Olha aí. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o samba no seu centenário. Já voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre os 100 anos do samba. E nós falamos, o Moisés tocou nesse assunto, das marchinhas. Qual é a diferença, Oswaldinho, da marchinha para o samba? A marchinha lembra muito carnaval, né? Sim. Muito carnaval, né? A acentuação da marcha é sempre no tempo forte. Ela tem menos síncopa que o samba. A síncope que atrasa, adianta, que dá essa malemolência para o samba, né? E a marcha, a acentuação sempre no tempo... mais ou menos sempre na cabeça do samba. Mas a marcha foi importante também para o samba, porque ela é mais antiga que o samba, ela também foi uma das vertentes do samba. Não foi só congada, chula, capoeira, enfim, todos esses ritmos que deu origem ao samba, né? O machixe, o choro, a marcha também teve sua contribuição para o samba. E a Thaís podia comentar sobre o papel político das marchinhas. Sim, tão importante como o do samba, porque durante muitos anos eles caminharam em paralelo, né, no carnaval de rua. E eu estava até lembrando da marchinha do pedreiro Valdemar, né? Faz tanta casa e não tem casa para morar. Então existia essa espécie de crítica também, inúmeras, não é? Falando do operário que trabalhava, depois construiu um prédio e não podia entrar no prédio depois, né? Estava comentando com o Moisés também a composição do Zequete, né? Exatamente. Né?
opinião. Opinião. Quando eu morrer, que no alto do morro, Se eu morrer amanhã, seu doutor, já vivo pertinho do céu, né? Daqui do morro eu não saio, não. Tá contando a história do morador de morro. Né? Quer dizer, então é uma vertente também aí do carnaval, junto com o samba, que também faz uma crítica social. Fazia, né? Fazia-se. Fazia. E lembrar de uma coisa que se perdeu. A gente não ouve mais marchinha, né? Quase não ouve, é muito difícil. Se perdeu muito, né? Nas épocas dos grandes festivais de sambas e marchas carnavalescos, né? Quando o carnaval tinha muita marchinha e havia um concurso de fato, né? Aí o rádio teve uma importância muito grande. Com o advento da TV, essa coisa foi deixando meio de lado, como diz um samba, acho que de Neném e Pintado, né? Visual, depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, né? Gravado pela Beth, que então passou a ser tudo visual. Até pega até no carnaval. Quando o carnaval passa a ser, então, televisionado também, ele desvirtua totalmente com o carnaval essencialmente cultural, Vira um espetáculo e popular, né? Vira um espetáculo de televisão. E a classe média aí toma para si, né, o poder do carnaval, o espetáculo, o carnaval de visual, o carnaval de TV para gringo ver. Né? Olha, eu queria trazer aqui para a conversa a Bruna Prado. A Bruna Prado é pesquisadora e também cantora. Ela lançou esse CD aqui, A Maçã, e ela traz uma questão importante para a relação do samba em relação à questão do gênero, a questão de gênero. Uma pergunta que ela faz, e a gente faz aqui, e queria que ela respondesse. O samba seria machista? Vamos ouvir a Bruna. Certo. Eu sou cantora e eu percebo ao longo da minha trajetória muitas associações do mundo da música com valores masculinos, em oposição a valores femininos que estão muito ligados ao trabalho do cantor. Assim. Então, acho que não é à toa que existem mais cantoras do que cantores homens, e geralmente os homens que cantam, eles também se acompanham com algum instrumento ou compõem. Então, existe essa divisão bem marcada de mulheres fazendo papel de intérpretes, cantando, e os homens fazendo papel de compositores e instrumentistas. Eu estava pesquisando o universo do samba, que é um universo muito masculino, porque a maioria dos sambistas são homens. E aí, pesquisando o geral do filme, eu comecei a perceber o papel das mulheres nesse universo. Então, eram geralmente as mulheres fazendo a comida no dia das festas, né? Porque o samba estava sempre muito atrelado à festa. Então, geralmente, onde tinha roda de samba, tinha comida. Então, as mulheres estavam sempre providenciando a comida, providenciando os desfiles, as fantasias para os desfiles de carnaval. Muitas delas atuavam como passistas, como dançarinas, e muitas vezes cantando os coros, né, nos refrãos dos sambas na roda. Então, o papel das mulheres sempre ficou muito restrito a essas funções dentro do samba. Concorda ou não? Concordo. Isso mesmo? Nas suas pesquisas, os resultados são semelhantes? Exatamente. Geralmente as intérpretes femininas, né, principalmente no rádio, eram as cantoras. Agora, elas não apareciam como compositoras nem nada disso. Agora, na comunidade, né, onde o samba era feito, geralmente a mulher realmente ia para a cozinha, dar uma assistência para os homens. Até a dona Ivone Lara conta, né, que ela não quis ficar na cozinha. Ela quis mostrar que ela era uma compositora, que ela sabia tocar um instrumento e ela queria se impor. E ela conta dessa dificuldade que ela teve em se impor na ala de compositores da Serrinha, né? Depois do Império Serrano. E ela conta sobre essa história, até que viram que ela também não era, por causa do gênero, ela ser mulher, que ela não poderia ter capacidade e talento também para ser uma compositora e intérprete. E acredito que, como ela, as outras também tentaram e conseguiram, né? É mais difícil para a mulher abrir esse espaço? É mais difícil porque o machismo impera até hoje, né? Nós estávamos falando dos sambas machistas, com certeza. O Ataulfo Alves, na maioria dos seus sambas, culpa a mulher pelas desgraças dos homens, né? Veja a Amélia também. A Amélia era mulher de verdade, quer dizer, ela era empregada, né? Não era mais do que isso. Os homens concordam com essa visão? Plenamente. Esse preconceito vem desde os tempos de Adão. Adão já disse lá na contra da Bíblia que Deus procura, cadê Adão? Depois deles comerem a maçã, né? Aquela coisa, toda a história, né? Aí Deus, Adão, onde você está? Escondendo de Deus, de vergonha e tal, já coberto, né, com a folha, parreira, aquela coisa toda, né? Olha, a mulher que o senhor, a companheira que o senhor me arrumou,
Vê o que ela me fez fazer, né? Pequei por causa dela. Já começa por aí contando culpa né? da mulher. A culpa é da Tudo mulher. é culpa da mulher. E o samba reflete isso. Não é? Mais interessante, há pouco tempo mesmo, isso vem até hoje, porque a mulher normalmente ela pode até defender, pode até chegar a defender um samba enredo. A Eliana de Lima enfrentou um problema seríssimo desse na Barroca, né? Ela venceu o samba, ensaiou, mas não gravou, não foi ela que gravou o samba no período dela, né? Depois que ela saiu do Cabeções, né? Vila Prudente. Mas até hoje tem grandes intérpretes, a Bernadette do Peruche, por exemplo. Ela é a chefe da ala de compositores, mas não canta, não grava samba enredo, não vai para a avenida. E elas são marginalizadas nas escolas, sim. E hoje, então, com esse comércio que virou, né, a disputa de samba enredo, né, Oswaldinho? Piorou mais ainda, né? Oswaldinho, e a sua opinião? Você que souber. É real. Eu fui o primeiro a barrar a Eliana de Lima, quando ela foi gravar o disco Samba Enredo, e o presidente, diretor da Mocidade Alegre, trouxe Sargento Garcia, que era sobrinho dele, cantava muito bem. Exato. O Jaburu da Portela, que era um grande crioulo que cantava muito bem. E a Eliana de Lima, que estava começando. O primeiro disco dela, ela ficou até magoada comigo uns tempos, depois passou. Escolha, qual é que você escolhe para cantar o samba da Mocidade? Eu falei, o Jaburu, que era um baita de um negrão, voz de crioulo mesmo. Eu dei preferência a ele. E é isso que impera no samba. Samba enredo, no Rio de Janeiro não tem mulher que canta samba enredo. São Paulo ainda quebrou um pouco esse preconceito. Falando em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, né? E tem a velha frase, que não sei se é verdade ou não é, do Vinícius, né? Que é o túmulo do samba. Mas vocês aqui são exemplos, né? Da resistência do samba paulista. Ainda há esse preconceito contra o samba de São Paulo ou não? Em relação ao samba do Brasil. Na realidade, eu já cheguei a escrever artigos sobre isso, já falei brincando nessa história, né? A história, de fato, do Vinícius, de onde surge isso aí, depois ele se desculpou também. Ele estava na boate, se não me engano, na Baiuca, tentando ouvir o Johnny Alf tocar o piano. E boate de noite, né? O camarada de fogo batendo em garrafa, né? Acompanhando a música com chaveiro, aquela coisa toda. Ele, louco da vida, isso aqui é o túmulo do samba e tal, né? Mas eu sempre brinquei, o seu Vinícius, até a Alessi fez um samba depois com o Reinaldo, né? Que eu sempre, o Vinícius quando estava em São Paulo, brincadeira, claro, né? Com todo respeito, Poetinha, eu sou fã dele, ou estava na boate à noite, né? Tomando uísque à noite, ou estava internado cuidando do fígado, né? Então, então ele não foi na periferia ver o samba, ele não foi nos redutos de samba, ele não foi. Que não era onde ele frequentava, ele não tinha nem tempo, né? Claro, né? Mas ele chegou a frequentar muito também, né? Os bares de samba, né? Mas o São Paulo, eu digo que é pura ignorância. Quem afirma uma coisa dessa é ignorância. Porque não conhece o samba, não conhece a história do samba de São Paulo, nunca esteve na periferia, sempre foi preconceituoso com as coisas oriundas aí da cultura afro-brasileira. Né? Quem conheceu a periferia, esse samba da Alessi fala muito bem. Foi lá na Vila Matilde, foi na Barra Funda, foi na Casa Verde, percorreu São Paulo todinho, cheio de samba, muito samba. E um detalhe, não é só o samba contemporâneo que a Alessi fala, que a Alessi é nova também, né? Se você buscar a história do samba, você pega, por exemplo, Eduardo Souto, que nasceu em 1882, antes de Pixinguinha, antes de João da Baiana, sabe que João da Baiana nasceu em 1889, entendeu? Antes, ele já fazia samba no Rio de Janeiro, com outro nome. Claro. Era chulado, era samba chula, era samba arraiado, eram umas coisas que veio da Bahia. Mas o paulista já fazia samba, isso, olha... Isso antes, porque hoje se comenta muito o samba contemporâneo, de Vinícius pra cá. Mas muito antes, nós já temos no histórico grandes sambistas, grandes personalidades. E nós mostramos aqui um trechinho muito rápido do grande sambista paulista, que é Adoniran Barbosa, que nós não falamos dele. E você inclusive, participou, né, do Demônios da Garoa? Sim. Pois é. E antes de participar do Demônios da Garoa, eu era da Record. Até vocês mostraram a imagem, o Donga cantando, eu estava lá naquele dia, estava o Manuel Carlos, que hoje dirige novela, estava a Cidinha Campos, que hoje é deputada, que acho que era a esposa dele na época, Chico Buarque. Lá eu aprendi um passo com o Donga, que é chamado corta-jaca,
que pouca gente sabe. Você pode ver que naquela cena que vocês mostraram no começo do Donga, o Donga está cantando e ele dança, ele faz esse jogo aqui, ó, com o pé, que é o corta-jaca, né? Ele faz isso exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu aprendi lá com ele. Então, o samba nosso, antigo mesmo, a origem do samba, a matriz do samba, já tinha muitos paulistas, que foi esse Eduardo Souto que apresentou Vadico para Noel Rosa. Foi ele mesmo que já fazia samba lá no Rio de Janeiro. Exato. E também nós temos o Dionísio Barbosa, que fundou o primeiro cordão carnavalesco Barra Funda. Ele esteve no Rio de Janeiro há alguns anos a trabalho, né? 6 anos. Na década de 1900, né? Quando ele volta a São Paulo, inspirado pelo Carnaval Carioca, é que ele acaba, então, fundando o cordão carnavalesco Barra Funda. E você descobriu na sua pesquisa um documento histórico, né? É um documento histórico, porque foi sem querer que eu achei os estatutos do cordão carnavalesco Barra Funda, quer dizer, então o registro dele, né? Fazendo uma pesquisa de um outro tema, esse documento pulou assim na minha frente. Isso que ano é? Só para marcar também o samba paulista, um pouco o nascimento do samba paulista, pelo menos do nascimento não, o registro no cartório. É março de 1914. Sim, um dos livros mais importantes da história do samba paulista, eu acho, devido à seriedade, ela não devia de falar por um acaso. Ela está desmerecendo o trabalho dela. Eu acho uma das pesquisadoras mais ferrenhas. Tá vendo? Ela vai buscar nas origens. Então, o livro dela é de grande importância e esse registro é de 22. A fundação é de 14. É de 14, isso mesmo. O registro foi feito em 1922. A fundação é de 14. E o registro Agora, é mais tarde. Sim. Uma coisa interessante, questão de justiça também, o preconceito e muita ignorância também. Preconceito, muita ignorância ao se falar de samba de São Paulo, por exemplo. Essa ida do Gogliano lá, o Valdir Gogliano, né? O Vadico para o Rio de Janeiro, se encontra com o Noel se encanta com ele e o convida para ser parceiro, aquela coisa toda, né? E não é nada por acaso, porque como lembra sempre Oswaldinho, ele já saiu daqui com o material dele já, ele não foi lá pegar material do... Aliás, eu acho que somou-se ali os dois talentos, né? E a música do Noel, então, explodiu em questão de qualidade. Mas lembrar que, através da história também, recentemente, um evento patrocinado aí por um estatal percorreu o Brasil, contando a história do samba. Né? Foi o ano passado, retrasado. Veio para São Paulo, não tinha uma música de São Paulo. Nem citava São Paulo. Acho que cantaram o Trem das 11 lá, por acaso cantaram ainda para o povo cantar junto. Que é uma música cantada obrigatoriamente nos shows hoje em dia. Essa música é obrigatória, segundo o Mauro Diniz, é obrigatório cantar o Trem das 11, que venceu um festival, não é isso? Venceu um festival no Rio de Janeiro, né? E é cantado lá, que lá não tinha nem Jaçanã, não tinha Trem das 11, não tinha nada, né? Ele é obrigado a cantar lá. E hoje, na atualidade, então vieram com isso, sem ao menos o respeito ou por ignorância, nem citaram a existência do samba de São Paulo e seus sambistas, seus artistas. Lembrar que recentemente, então, nesse advento do pagode também, é São Paulo que faz o intercâmbio com os compositores do Rio. Porque, na realidade, o mercado para o trabalho do sambista sempre foi São Paulo, e até hoje. Dizia bem o nosso lançado também no programa O Samba Pé de Passagem, e com o qual o Oswaldinho acompanhou muito na nossa caravana, o Samba Pé de Passagem, o Zeca Pagodinho, vem em São Paulo ganhar dinheiro para gastar no Rio. É o que sempre aconteceu nos anos 30, 40, sempre foi assim. Muito bem. Sempre. Moisés, Thaís, Oswaldinho, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela colaboração, por lembrarmos, né, algumas passagens muito importantes deste samba que faz hoje 100 anos, se a gente tem como referência a gravação do Pelo Telefone, foi um grande sucesso. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um Ver TV, mas eu queria lembrar que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra das entrevistas apresentadas no programa e também o próprio programa no site do Ver TV na internet. Mas hoje nós vamos encerrar de uma forma diferente o Ver TV, homenageando os 100 anos do samba. A reportagem do Ver TV foi à Praça Miguel de Lerba, em frente ao terminal de ônibus da Lapa Paulista, essa Lapa aqui de São Paulo, para ouvir as pessoas sobre a relação delas com o samba. E lá, por uma coincidência ótima,
encontrou atores e músicos da Companhia dos Invasores, que apresenta naquela praça o teatro de rua. Assim, além de nós ouvirmos as opiniões deles e as interpretações do pessoal que andava pela praça, ouvimos também os integrantes do grupo teatral. Vamos encerrar o programa na praça, aqui na Lapa, em São Paulo. Adoro samba. Por quê? É da raiz, né? Já nasci com ele. Desde pais e mães e tal. Acho que o samba deveria estar mais na mídia, né? Para os jovens saberem o que é o samba, porque muitos jovens não conhecem o samba. Primeiro, eu gosto do ritmo, né? O ritmo do samba, para mim, é algo que mexe bastante com o que eu sou. E segundo, porque o samba traz uma identidade brasileira e traz um lugar de reconhecimento popular, que para mim é muito bom ser brasileiro e saber que o samba traz isso, que é essa minha raiz. Eu acho que tem espaço, pouco espaço, mesmo para aquele samba elaborado de uma forma mais comercial, né? Com as harmonias todas cansadas da gente ouvir, né? Todas repetidas, melodias todas repetidas, samba mais comercial que o pessoal chama de pagode. Mesmo para eles eu acho que tem pouco espaço. Agora o samba de comunidade, o samba raiz, o samba das periferias não tem nenhum espaço na televisão. Vem de uma família de baianas do Acarajé, então de soteropolitanos, grande parte. Os que não são soteropolitanos são baianos, enfim, de Cachoeira, de Feira de Santana, de Vitória da Conquista. E então o samba sempre esteve presente na minha vida, na minha infância, na minha história. Ontem, derrubando a gaveta de repente, dei de cara com a saudade em minha frente. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Se alguém perguntar por mim, diga que fui por aí, levando meu violão embaixo do braço. Eu adoro isso. É Juízo Final, do Cartola.